Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e nosso assunto de hoje é forças intermoleculares. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. A gente vai dar continuidade à nossa parte de ligações químicas falando sobre as forças intermoleculares. Vamos comigo? Bom, forças intermoleculares são as forças de atração que atuam entre as moléculas. Como assim, Binho? Explica direito isso. Então, eu tenho, por exemplo, uma molécula de água aqui, uma molécula de água aqui, uma molécula de água aqui, uma molécula de água aqui. Como é que elas se comunicam? Elas se comunicam através de uma força, certo? Uma força de atração entre essas moléculas. Elas vão coexistir dessa maneira. Sempre uma atraindo a outra, que atrai a outra, que atrai a outra. Essa força de atração entre uma molécula e outra, nós vamos chamar de força intermolecular. Então aqui são as forças de atração que mantêm as moléculas unidas, certo? Bom, então o tio tem, por exemplo, a molécula de água aqui, na forma estrutural da água. Você vê que esse hidrogênio aqui, tá vendo, é positivo e o oxigênio é negativo. Mas por que, Binho? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E se o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, quer dizer que ele vai ser o negativo e o hidrogênio vai ser o positivo. Então o que acontece? O hidrogênio que é positivo atrai o oxigênio que é negativo da outra molécula. E assim por diante. O hidrogênio que é positivo atrai o oxigênio que é o negativo da outra molécula, certo? E assim por diante. A mesma coisa acontece com o HCl. Olha o HCl. O cloro, que é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai ser negativo e o hidrogênio vai ser positivo, certo? Então aqui, ó, hidrogênio positivo, cloro negativo. E assim a gente percebe que o cloro negativo da outra molécula, tá vendo? De uma molécula, atrai o hidrogênio positivo da outra molécula. E assim aqui, vai indo, ó. O hidrogênio aqui que é positivo, atrai o cloro que é negativo. O cloro que é negativo atrai o hidrogênio que é positivo. E assim por diante. Essa ligação pontilhadinha que o tio botou para você aqui não é exatamente a força de atração entre uma molécula e outra? Então essa ligação pontilhadinha a gente vai chamar de força intermolecular, certo? Enquanto essa daqui, ó, essa daqui que está dentro da molécula, a gente vai chamar de ligação intramolecular, porque ela está dentro e não entre, como a gente está botando aqui pontilhadinho. Ela vai ser a ligação covalente, tudo bem? Ela é sempre bem mais forte do que essa daqui. Então, aqui é a ligação covalente e aqui é uma força intermolecular. Bim, você pode repetir? Posso repetir. A ligação dentro da molécula, tá vendo aqui que isso aqui é a molécula de água? Dentro da molécula de água é a ligação covalente. Se está dentro, ela é intramolecular, dentro da molécula. Bom, e essa ligação pontilhadinha aqui está entre uma molécula e outra. Se está entre uma molécula e outra, ela é intermolecular. Se ela é intermolecular, tá vendo aqui? Ela é uma força de atração entre as moléculas. E as forças intermoleculares podem ser classificadas da seguinte maneira. Elas vão estar ligadas diretamente à polaridade da molécula. Tudo bem? Você precisa saber qual é a polaridade da molécula para saber como é que essas moléculas vão se comunicar uma com as outras. Tudo bem? Então vamos lá. A molécula pode ser polar ou ela pode ser apolar. Concorda? Quando a molécula é polar, igual urso, tá? Igual urso, polar, quando ela é polar, ela pode ser classificada de duas maneiras. O que a gente vai chamar de ligação de hidrogênio e o que a gente vai chamar de ligação de polo-dipolo. Que na verdade, verdadeira é tudo dipolo-dipolo, tudo bem? Um dipolo permanente. Para não haver confusão, vamos devagar. Ligação de hidrogênio. O que é uma ligação de hidrogênio? É quando a molécula é polar, certo? Mas possui o quê? Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. O que significa isso? Flúor, oxigênio e nitrogênio capadócio são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, concorda? O flúor é o maior de todos, da vida, depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio. Quando o hidrogênio está ligado a um desses três elementos, a força intermolecular é uma força intermolecular bem forte e a gente vai chamar ela de ligação de hidrogênio. Tudo bem? Porém, se ela for polar, mas ela não tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio,
a gente vai chamar essa ligação de dipolo-dipolo. Tudo bem? É que, na verdade, a ligação hidrogênio é uma ligação dipolo-dipolo, só que é um dipolo-dipolo mais forte. Tudo bem? Então, na verdade, é dipolo-dipolo, dipolo-dipolo mais forte. Esse dipolo-dipolo mais forte a gente chama de ligação hidrogênio. Bom, confusões à parte, vamos separar direitinho como ligação de hidrogênio quando eu tenho H ligado a FON numa molécula polar, ou seja, quando H está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio e a molécula é polar. Mas, se eu não tenho H ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio e a molécula também é polar, então a gente vai chamar de dipolo-dipolo. Então, se é polar, ou é dipolo-dipolo ou é ligação hidrogênio. Ligação hidrogênio se tiver H ligado a FON, dipolo-dipolo se não tiver H ligado a FON. E se ela for apolar, Binho? Se ela for apolar, essa ligação a gente vai chamar de dipolo induzido, certo? Dipolo induzido. Bem, mas você pode encontrar esse nome de dipolo induzido de outra maneira, tá bom? Como forças de London, eu gosto muito desse nome, eu gosto de usar muito, mas vestibular é variado. E forças de Van der Waals, que na minha época de estudante era mais usado, tudo bem? Forças de Van der Waals. Então, forças de Van der Waals, ligação de London ou dipolo induzido é a mesma coisa, Capadócio? Muito bem, vamos lá. Qual é a força intermolecular envolvida? Então, o que eu coloquei aqui para você que você tem que lembrar? Então, primeiro, quando existir ou existirem pares de elétrons no elemento central, então, ou seja, não ligantes, obviamente, você vai ter uma envergadura da ligação. Lembra que a gente falou isso na aula anterior? Então, quando houver pares de elétrons não ligantes no elemento central, você vai ter o quê? Uma envergadura da ligação. E siga sempre esse roteirinho aqui, ó. Gente, força intermolecular é muito importante. Mas é muito importante. Por quê? Através delas que a gente vai saber se uma molécula é solúvel, ou melhor, se uma substância é solúvel na outra, quem tem um ponto de ebulição maior do que quem. E isso cai pra caramba em vestibular. Cai muito. Então veja bem o que o Tito está dizendo. É preciso saber qual é a força intermolecular envolvida para a gente saber as propriedades das substâncias. Então, consequentemente, é de fundamental importância essa nossa aula, certo? Então vamos lá. Aqui, ó. O que eu tenho, por exemplo, no CO2? Lembra, o elemento central é aquele que está em menor quantidade. Quem é que está em menor quantidade no CO2? É o C. Então, o que o tio vai fazer? Vai pegar o C, aqui ó, vai pegar o C, vai pegar o O de um lado e vai pegar o O do outro. Você pega o elemento em menor quantidade, coloca no meio e rodeia ele, né, desses oxigênios aí. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o carbono está na família 4A. 1, 2, 3, 4. Então, lembra, a gente vai colocar os elétrons em volta, não é isso? De acordo com o número de elétrons que o elemento tem na camada de valência. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, então são 4. E o oxigênio tem 6. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, ó. 6, 7, 8, certo? Aqui, 6, 7, 8. Aí eu te pergunto, sobrou par de elétrons no elemento central? Não, não sobrou. Se não sobrou, como é que vai ser a geometria dele? A geometria dele é linear. Se você veio diretamente para essa aula sem olhar a aula de geometria e polaridade, eu aconselho você dar uma olhadinha na aula de geometria e polaridade, porque é de fundamental importância que você saiba, para saber a polaridade, que você saiba a geometria da substância, certo? Eu tenho certeza que você vai entender muito melhor essa aula de hoje se você der uma olhadinha na videoaula sobre geometria e polaridade da molécula, beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Então, já que não sobra, como é que vai ficar a fórmula estrutural do CO2? Vai ficar O, 2 traços C, 2 traços O, certo? E aí eu te pergunto, quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o carbono? Bom, eletronegatividade, lembra aqui, ó, quais são os elementos mais eletronegativos da tabela? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, hidrogênio e fósforo. Nosso folclore brasileiro, folclore é demais, né?
folclore brasileiro, índio, saci, chapolim. Então, crescendo para cá, sempre. Então, fala pro tio aqui. Como o oxigênio, lembra que o tio disse, ele é mais eletronegativo do que todo mundo, menos que o flúor. Então, o oxigênio vai puxar o par eletrônico para ele e vai puxar o par eletrônico para ele, certo? Então, concorda que a força com que esse puxa para cá é a mesma força com que esse puxa para lá? Então, esses vetores vão se anular, as forças se anulam, certo? Acontece a mesma coisa com a ligação de cima, ó. Esse puxa com a mesma força que aquele puxa, então esse aqui anula esse aqui. Então, o momento dipolar é igual a zero, porque se anulam. Então, vamos para nossas perguntas. Olha aqui, ó. É polar? É polar? Fala para mim, é polar? Não. Então, se a resposta é não, qual é a força intermolecular nas moléculas de CO2? Dipolo induzido. Então, dipolo induzido. Ligações de London, certo? Dipolo induzido, aqui ó, voltando aqui, dipolo induzido, ligações de London ou forças de Van der Waals, ok? Então, o CO2, as moléculas, elas se comunicam através no estado líquido, beleza? Em dipolo induzido. No NH3, como é que fica? O NH3, a gente vai pegar aqui, ó, o nitrogênio, é o elemento que está em menor quantidade. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um H de um lado, eu tenho um H do outro, eu tenho um H aqui para baixo, certo? E aí, como é que a gente vai fazer essa ligação química aqui? Então, ó, N vai ficar, ó, assim, assim e assim, certo? Aí eu pergunto, sobrou par de elétrons no elemento central? Sobrou, não sobrou? Então, se sobrou, o que vai acontecer? Ela vai envergar. Então, se ela vai envergar, o que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó. N, olha aqui, N, H, H e H. Uma vez que enverga, olha aqui, ó. O nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então, uma vez, o que vai acontecer com isso? O nitrogênio vai puxar, o nitrogênio vai puxar, o nitrogênio vai puxar, então eu tenho um vetor resultante aqui para cima, certo? Então, lembra, se eu estou assim, ó, ainda tem mais um aqui no meio, certo? Me empurrar aqui, me empurrar aqui, me empurrar aqui no meio, eu vou ter movimento. Então, consequentemente, se tem movimento, quer dizer que o momento dipolar é diferente de zero, certo? Porque as forças não se anulam. E se não se anulam, a molécula ela vai ter polaridade, não é isso? Então aqui ela é polar. Ela é polar. Então, o que acontece? É polar? Sim, ela é polar. Então, toda vez que ela for polar, você tem que se fazer uma outra pergunta. Tem H ligado a FON? Então, se tem H ligado a FON, vamos lá. Tem H ligado a F, a O ou a N? Nesse caso, sim. O H está ligado ao N. Então, consequentemente, a molécula vai fazer, aqui ó, sim. Então, ela é ligação hidrogênio. Então, no caso aqui, o NH3, ligação de hidrogênio. Então, é muito importante lembrar que essas moléculas, elas vão estar unidas no estado, obviamente, no estado líquido, certo? Então, no estado líquido. Estado gasoso, elas estão separadas, certo? Então, o que mantém essas moléculas no estado líquido unidas aqui são as dipolo induzido, aqui as ligações de hidrogênio. Então, vamos no caso do SO2. Como é que vai ser o SO2? O SO2... Quem é o elemento químico que está em menor quantidade? Então, aqui, ó, o SO2, o S está em menor quantidade, então aqui eu vou botar o S aqui, ó. Vou botar um O de um lado e vou colocar o O do outro. E aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o enxofre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, indivíduo, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai fazer assim, ó. 6, aqui, ó. 7,
8. Aí eu vou completar esse O, vou completar o S, e aí, como aquele O ali não pode ficar voando, o que você vai fazer? Você vai fazer a ligação da ativa para o outro O. Só que, como sobra par de elétrons no elemento central aqui, eu sempre esqueço aqui, ó, vamos colocar os pontinhos aqui, ó, tá? Os pares de elétrons que sobram. Então aqui, ó, sobrou par eletrônico no elemento central. Quando sobra, o que acontece? Ele enverga. Então, uma vez que ele enverga, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. S, já estou trocando as cores todas aqui, né? S, vai ficar aqui, ó, dupla O, ó, e depois setinha, O. Muito bem. Uma vez que ele envergou, não é isso? Ele acabou adquirindo, então, uma geometria angular, certo? E aí, responde para o tio. Quem é mais eletronegativo, o S ou o O? Olha aqui, ó, o O é mais eletronegativo que o S. Então, o que acaba acontecendo? Aqui, ó, o O vai puxar, o O vai puxar, então você tem um vetor resultante para cá, certo? Mais uma vez, eu estou assim, ó. Se alguém me puxa aqui e alguém me puxa aqui, ó, vai ter movimento, certo? Então, consequentemente, o momento dipolar é diferente de zero. Logo, a molécula é polar. A molécula é polar. Aí eu te pergunto, é polar? Sim, é polar. Mas tem H ligado a F, a O ou a N? Nem H tem, concorda? Então, se não tem H ligado a F, nem a O, nem a N, qual é a força intermolecular envolvida? Dipolo, dipolo. Tenho certeza que você falou isso aí do outro lado do vídeo. Então aqui, ó, essa daqui vai ser então a dipolo, 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 dipolo. Muito bem. No caso do CH4 ali, quem é o elemento químico que está em menor quantidade? O elemento químico que está em menor quantidade é o CH4. Então, ó, eu vou passar uma linha aqui para não haver confusão. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Vai ficar C, 1, 2, 3, 4. Um H aqui, está na família 1A. Um H aqui, está na família 1A. Um H aqui, que está na família 1A. E um H aqui, que está na família 1A. Certo? Então, uma bolinha. O que a gente vai fazer, então, aqui, ó? Completou, completou o H. Lembra que o H fica completo com 2. Completou, completou. Certo? E aí, como é que fica a fórmula estrutural, então, do CH4? O CH4 vai ficar assim, ó. C, H, H, H e H. A geometria tetraédrica, e a gente pode, na verdade, não é bem assim, né? Um tetraedro, ele tem uma certa envergadurazinha assim, né, para cá, mas a gente vai colocar assim porque dá pra gente entender bem, tá? Aqui, ó, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá vendo aqui? Então ele puxa, ele puxa, ele puxa e ele puxa. Então, o que a gente vai fazer? Esse cara anula esse cara anula esse, beleza? Então, por que anula, Binho? Porque se eu estiver parado aqui, alguém me empurra para cá, com a mesma força que alguém me empurra para cá, eu também não vou sair do lugar, certo? Então, quer dizer que o meu momento dipolar é zero. E se o meu momento dipolar é zero, a molécula vai ser apolar. E se ela é apolar, vamos lá, é polar? Não. Então, é dipolo induzido. Então, o CH4, dipolo induzido. Ou seja, são as forças de Van der Waals ou as ligações de London que vão comandar ali, certo? E o O2? Como é que vai ser o O2 também no estado líquido? Vai ficar o seguinte, O2, eu tenho o O, está na família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e outro O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que a gente vai fazer? Porque 6, porque está na 6A, como o tio já acabou de falar. Então, vamos lá, a gente vai colocar aqui, ó, vai ficar, o O tem 6 aqui, ó, 7, 8. Bom, como só tenho 2 átomos, não é isso? Não tem como ela não ser linear. Então, o que a gente vai fazer, ó?
O, dois traços, O. Mas você concorda que a força com que esse hidrogênio puxa para cá é a mesma que esse puxa para cá? Então, eles vão se anular. Então, se eles se anulam, também o meu momento dipolar é zero. Então, a molécula é apolar. E se ela é apolar, a mesma coisa de polo induzido, certo? Também dipolo induzido. É polar? Não. Então é dipolo induzido, certo? Muito bem. No caso da água, quem é o elemento químico que está em menor quantidade, Capadócio? É o oxigênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o oxigênio aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar o hidrogênio de um lado, vou botar o hidrogênio do outro. Aí vai ficar 6 o quê? Ó? 7, 8, certo? 6, 7, 8. Completou? Completou. Sobrou par de elétrons no elemento central? Pode falar para o tio, não sobrou? Então ele vai envergar. Então se ele vai envergar, o que acontece? Aqui, ó, O, H, H. Por isso que eu botei aqui, ó. Mais uma vez lembrando como é que o tio colocou as moléculas de água. Certo? Então olha aqui, ó. Uma vez que o oxigênio é mais eletronegativo, o oxigênio puxa, então você vai ter um vetor resultante para cá. Isso quer dizer que o momento dipolar é diferente de zero. Então, se o momento dipolar é diferente de zero, quer dizer que a molécula é polar. Lembra que a água é igual ao urso. Polar. É polar? Sim. Tem H ligado a FON? Tem. O H está ligado a O, não é isso? Então, aqui vai ser a nossa ligação de hidrogênio. E no caso ali do HCl? HCl também muito tranquilo, Binho. Por que muito tranquilo? Porque o H está na família é uma bolinha, o cloro está na família 7A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o que a gente vai fazer aqui é 8. Então, o que acaba acontecendo ali quando a gente faz aquela ligação? Ele vai ter a geometria linear dele, que é H-Cl, certo? E o que acontece? A força com que esse hidrogênio puxa o elétron para cá vai ser menor do que a força com que o cloro puxa o elétron dele para lá. Por que isso? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, uma vez que a ligação, no caso, a força intermolecular, perdão, do hidrogênio, então, no caso, como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, você vai ter, então, uma força resultante para lá. Isso quer dizer que o momento dipolar também é diferente de zero aqui, certo? E se o momento dipolar ali também é diferente de zero, a molécula é também polar. Certo? Polar. Mas ela é polar e tem H ligado a F? Tem H ali, mas não está ligado a F, nem a O e nem a N. Então, qual é a força intermolecular aqui envolvida? Aqui, ó. Tem H, vamos lá, é polar? Não. É polar? Sim. Tem H ligado a FON? Não. Então, é dipolo, dipolo. Então, aqui é dipolo, dipolo. Vou abreviar aqui que você já entendeu. E, para finalizar, o SO3. Quem é o elemento químico que está em menor quantidade? É o S. Então, aqui, ó, S. 1, 2, 3, 4. Vou botar ele mais para baixo. Aqui, ó. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vai ficar assim. S tem 6, 7, 8. Certo? E aqui, uma vez que eu completei o S e completei o O também, porque esse O tinha 6. Com esses dois do enxofre, ficaram com 8. Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer uma ligação dativa para esse e uma ligação dativa para esse. Muito bem. Então,
quando não sobra par de elétrons no elemento central e eu tenho 3 átomos envolvendo este elemento central, deixa eu repetir, quando não sobram par de elétrons no elemento central, ou seja, quando não existe par de elétrons não ligantes no elemento central, vamos botar a coisa de maneira correta, e você tem 3 átomos envolvendo esse elemento central, ele vai ficar na forma de um Y. E isso está na aula anterior, você pode assistir direitinho, e é de fundamental importância que você entenda isso. Quando não existir par de elétrons não ligantes no elemento central, quando eu tenho 3 átomos envolvendo, terceira vez que o tio está repetindo, ele vai ter geometria que a gente vai chamar de trigonal plana. Ele vai parecer um Y, uma pá de ventilador de teto. Tudo bem? Então, como é que vai ser isso aqui? Ó? Vai ficar S, ó, então assim, ó, setinha O, setinha O, dupla O. Essa dupla pode estar aqui, ó, ela pode estar aqui, tá? Você pode inverter sem problema nenhum. E uma vez que ela tem essa geometria que é trigonal plana, o que acontece é que a força que esse oxigênio puxa, que esse oxigênio puxa, que esse oxigênio puxa são iguais, certo? E se eu prolongar esses dois vetores aqui, por exemplo, eu tenho um vetor soma aqui que se anula com esse aqui de baixo. Entende? Então, ou eu posso somar esses dois, que vai se anular com esse. Eu posso somar esses dois, não é isso? Que vai se anular com esse. Então, a gente pode dizer que o quê? O momento dipolar é igual a zero, porque está todo mundo se anulando. E se anula, a molécula é apolar, certo? Ela é apolar. E aí eu te pergunto, é polar? Não. Então qual é a força intermolecular envolvida? Dipolo induzido, quando o SO3 está no estado líquido, certo? Muito bem. Então a gente fecha a nossa parte de forças intermoleculares e a nossa próxima aula é sobre as propriedades físicas dos compostos, que estão ligadas diretamente às forças intermoleculares, certo? Te vejo na próxima aula.